Henker que vive duas vezes. Capítulo 338. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 6/10. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 6/10. Yon-Woo moveu a mão em direção à eliminação do Rei Macaco. O derramamento fechou os olhos. Assim como um castelo de areia caiu nas ondas, as partículas do derramamento se desintegraram e foram absorvidas pela espada vampírica de Bathory. Quando a libertação do Rei Macaco desapareceu, as correntes caíram no chão. No entanto, Yon-Woo não conseguiu ouvir nada. Foi por causa da enorme quantidade de poder sagrado que fluía em sua mão. Eu sabia que havia muito, mas não sabia que seria tanto. Um ser divino era um ser divino. Era óbvio que ele teria um grande número de bênçãos. Claro que seria difícil engoli-lo inteiro. Triturar, triturar. Ele já podia ouvir seu corpo rangendo. A pedra filosofal girava intensamente, abrindo todas as possibilidades, mas a quantidade derramada era grande demais. Era como se ele tivesse aberto uma represa só para encher um pequeno pote. Era uma maravilha como não estava rachando. Ainda assim, havia uma fresta de esperança no fato de que suas possibilidades como dragão se abriram quando ele absorveu a Rainha do Verão. Embora ligada ao mundo inferior, a espécie dracônica já foi uma espécie sobrenatural equivalente aos deuses. A abertura dessa possibilidade foi uma ajuda considerável para Yon-Woo. DRRRK. O mundo imaginário começou a desmoronar, pois também fazia parte do corpo do derramamento. Demonic Divine Dragon Bar está sendo formado. 92, 93%, 95%. No entanto, seu poder não desapareceu. Yon-Woo ativou uma habilidade para manter sua mente trêmula. Diferença de horário. No mundo lento, ele cerrou os dentes. Isso não é agradável. Só porque seu pensamento acelerou, isso não significava que sua dor física desapareceu. Em vez disso, ele sentiu isso ainda mais claramente porque estava mais focado. Ele sentiu que ia morrer. Yon-Woo se forçou a suportar isso e quebrou a cabeça. É difícil absorver completamente a queda. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, tentaria, mas... 0 hora 1 minuto e 29 segundos _ 68. Tenho cerca de 1 minuto restante, no máximo. Eu tenho que engolir a queda nesse tempo, não importa o que aconteça. Então. Seus olhos brilharam nitidamente na torrente de informações. Vou pegar apenas a parte central da queda e jogar o resto fora. Pode ter sido um desperdício pegar 20% e jogar o resto fora, mas para Yon-Woo, que ainda não era nem perto do sobrenatural, era uma quantia enorme. Hua! Era quase impossível distinguir o núcleo de todos os vestígios da existência do derramamento. No entanto, Yon-Woo não desistiu e diminuiu o tempo o máximo que pôde para absorver a informação. Dentro dele, a história de vida do derramamento, não, o Rei Macaco foi realizada. Ele se tornou um deus depois de nascer como o Rei dos Macacos, e depois se tornou Buda depois de cair de volta ao mundo inferior. Lutando com o mundo celestial e lutando contra os reis demônios com seus irmãos de sangue. O crescimento do Rei Macaco, rindo, chorando e andando lado a lado com seus amigos, invadiu a cabeça de Yon-Woo. Lá, Yon-Woo foi capaz de revisar os 72 Bian que ele tinha. O Rei Macaco não usou os 72 Bian que aprendeu com seu professor, Subodh, simplesmente como Bian. Ele usou isso como magia, uma técnica de luta ou como Mugong. O Rei Macaco foi capaz de levar isso em uma nova direção ao misturar e combinar os vários métodos. Yon-Woo foi capaz de aprender muitas coisas com isso. Além disso, ele também aprendeu um pouco mais sobre a herança deixada por Jaekwon Daejeong, o suporte celestial. TN, Jaekwon Daejeong é a versão coreana do título de Sun Wukong. Das inúmeras informações, ele coletou as seções mais importantes. Ele sentiu que poderia entender completamente os 72 Bian nesse ritmo. Não, para ser exato, Yon-Woo estava lentamente se tornando o Rei Macaco. Ele estava sincronizando com o ser divino rápido demais para perceber. Aquele momento. Bum! Yon-Woo foi repentinamente atingido por alguma coisa. Ele olhou surpreso. Athena estava ali, maior do que ele lembrava, com olhos tristes. Não seja comido. Enquanto falava, ela abriu os braços e segurou Yon-Woo. Você tem coisas para fazer. Só então Yon-Woo foi capaz de se vereador. As escamas de dragão que cresceram em sua carne brilhavam douradas e seu cabelo chegava aos ombros, ficando branco. Ele não conseguiu verificar, mas sentiu como se seus olhos provavelmente também estivessem brilhando com um dourado ardente. Ouro e branco eram os símbolos do Rei Macaco. Parecia que ele estava sendo engolido enquanto tentava engolir o derramamento. Ele estava completamente bêbado de poder. Se Athena não tivesse aparecido para ajudar, o que teria acontecido com ele? Ele estremeceu e se virou para agradecer. No entanto, Atenas havia desaparecido. Para onde ela foi? Não. Como ela foi capaz de se manifestar em primeiro lugar? Athena fica em silêncio. Ele estava curioso, mas apenas balançou a cabeça e verificou seu corpo. Os cabelos brancos e as escamas douradas que eram o símbolo do Rei Macaco desapareceram. Em vez disso, ele podia sentir uma força poderosa em seu corpo que ele não tinha antes. Nível. Seu nível aumentou surpreendentemente.
Ele pensou que todas as possibilidades que ele não conseguiu digerir da alma da Rainha do Verão haviam se revelado. Mais do que tudo. Eu não sabia que o 72 Bian faria algo tão incrível. Sua compreensão do 72 Bian aumentou. A proficiência aumentou dramaticamente. Sua afinidade pela água se aprofundou. Sua afinidade pelo ouro se aprofundou. Sua afinidade com a madeira se aprofundou. Você adquiriu uma compreensão da propriedade superior, 5 penitências. O título, descendente do Rei Macaco, foi alterado para herdeiro do Jecheon Daeseong. Você satisfez múltiplas condições e ganhou uma pista relacionada à herança do Jecheon Daeseong. Yeon-woo foi capaz de recriar o 72 Bian com base em sua compreensão superior do Rei Macaco e abrir a herança do Jecheon Daeseong. As 5 habilidades características que o Rei Macaco completou depois de organizar tudo o que aprendeu. Nuebiokisai. Yushuhang. Shinmokryong. Hwayeon-ryun. Jeon-kangpo. As habilidades artísticas que separaram a haste do 72 Bian, as 5 penitências, e foram além dos campos de Bian e dos estudos marciais para criar novas leis. Yeon-woo conseguiu saber quais eram as 5 habilidades características, mas não sabia como abordá-las. Era difícil tocar com base no conhecimento que ele já conhecia. No entanto, ele sentiu que era possível aproximar-se lentamente com o conhecimento do dragão, então gritou de satisfação. Ele ergueu seus ardentes olhos dourados. 0h42 e 11 segundos _ 25. Estava um pouco apertado, mas o suficiente para retornar se ele corresse. Mas ele pensou que poderia fazer outra coisa antes de retornar. Havia muitos restos do derramamento ao seu redor. Foi um desperdício jogá-los todos fora. Não havia uma maneira de usá-los também? Organizando seus pensamentos, ele rapidamente virou seu corpo em outra direção. Progresso atual do despertar. 98%. Finalmente, o Deus está descendo. Aqui. Cucucu. O centro do palácio começou a tremer intensamente. Com a alegria dos membros, a consciência dos bispos e diocesanos expandiu-se ainda mais. Mahalbata, Tamarra. Mahalbata, Tamarra. Para ser exato, eram apenas os donos da faixa dourada. O poder que foi capaz de trazer à tona a saída do Rei Macaco do mundo imaginário. Não foi fácil controlar a faixa dourada. Somente depois que os membros e outros bispos e bispos diocesanos trabalharam juntos é que isso mudou. A inconsciência do grupo estava puxando a faixa dourada. Neste momento, a faixa dourada provavelmente estava enrolada firmemente em torno do derramamento no mundo imaginário. O conteúdo derramado no vaso sacrificial foi extraordinário. Foi um poder sagrado. Os membros tremiam de êxtase. Mesmo depois de se tornarem bispos, eles não tinham autoridade e nem sequer sonhavam em usar o poder sagrado. Que visão emocionante foi ver o poder sagrado, real. Eram todos vestígios da vida do Rei Macaco. Ele se sentiu sobrecarregado apenas com esse gosto. Então quão poderoso seria quando observasse com cuidado? Mais importante ainda, a queda foi apenas um disfarce. Então quão poderoso seria o verdadeiro Rei Macaco? E o demônio celestial? Ele foi capaz de reafirmar que todo o resto no 98º andar era falso e que o único Deus verdadeiro era o demônio celestial. O bispo-chefe, que nascerá com um novo rosto depois de aceitar essa mudança será o líder eterno do nosso exército do diabo. A loucura brilhou nos olhos dos membros. Sua fé lunática era para o demônio celestial e o bispo-chefe. Se o mundo celestial tivesse o demônio celestial, o mundo inferior teria o bispo principal. E ambos iriam honrá-lo. Ele estremeceu, pensando no favor do Deus que cairia sobre ele. Mas, por que não está acabando? Os olhos dos membros se estreitaram. O conteúdo que fluía para o recipiente era apenas restos. O núcleo real do derramamento não podia ser visto. Ele ainda estava se rebelando? Mas haveria limites para quanto tempo ele poderia resistir em sua condição. Não foi bom que o processo fosse estendido. Bem. Estreitando os olhos, ele contatou o subconsciente do grupo. Ele iria ajudá-los a puxar o derramamento sozinho. No entanto, o subconsciente do grupo estava muito quieto. Não era para ser assim. Eles deveriam estar puxando a faixa dourada. Só então, Kindred viu alguém pelo canto dos olhos. A pessoa também deve ter sentido a presença dele porque virou o corpo na direção dele. Eu estava prestes a ir ver você. Acho que você mal podia esperar e veio primeiro. Uma pessoa com máscara de fogo e roupas com asas de fogo nas costas. Era um rosto familiar. O rosto que os membros queriam mastigar e engolir. No entanto, havia algo diferente nele. Através da máscara, seus olhos eram de uma cor dourada ardente. Olhos dourados ardentes. Foi o poder que apenas os herdeiros, que aprenderam profundamente o 72 Bian poderiam ter. Você. Enquanto os membros ficaram chocados com um incidente inesperado. Quang. Sua consciência foi repentinamente expulsa do subconsciente do grupo. Ele mal se recompôs por causa da tontura. Querendo saber o que estava acontecendo, ele tentou dar um passo à frente. Uma intensa tempestade girava no centro do palácio. Foi difícil manter-se firme e distinguir entre cima e baixo. De repente, ele sentiu algo cair em seu rosto. Estava pegajoso e desconfortável. Reflexivamente, ele o limpou com a mão para verificar. Sangue.
Para ser exato, era sangue pegajoso combinado com carne. Justamente quando ele olhou em volta com ansiedade. Pupupung. Os diocesanos explodiram como fogos de artifício como se estivessem esperando. Os membros não conseguiam entender a visão irreal à sua frente e gritaram após perceberem tardiamente. Caim. A embarcação que deveria conter o derramamento estava fluindo para trás. Ele não sabia como isso aconteceu, mas quando o núcleo desapareceu, o poder que não tinha para onde ir explodiu. O subconsciente do grupo, que tentava controlar o poder, foi impactado, e os sacerdotes que não conseguiram aguentar foram varridos. Bispos, diocesanos e o sumo sacerdote, não havia classificação até a morte. Se não aguentassem, morreriam e, mesmo que suportassem, seriam envenenados pelo poder sagrado e deixados em branco. Quando até mesmo a nave explodiu, os pedaços quebrados do Hui Beng se espalharam pelo ar. Caim. A mente de Kindred também explodiu. Um momento que ele esperou por décadas, durante dezenas de anos, o esforço lunático que ele havia colocado nisso, desapareceu no ar. No entanto, não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Tudo o que ele conseguiu fazer foi manter-se na corrente do poder. Apenas. Seu corpo estava esfarrapado. O rei macaco me perguntou. Na frente dele, Yon-Wu apareceu de repente, exibindo seus Fiery Golden Eyes. Para rasgar sua boca primeiro. Caim. Yon-Wu plantou sua baioneta mágica na boca da pessoa que gritava e girou-a. Puck. Shaq.